Ensino público, expectativa versus realidade. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que as pessoas têm uma visão da instituição pública de ensino que é sempre muito mais alta do que ela realmente é, de que ela é muito mais competente, de que ela é muito mais transformadora. Então eu vou começar falando um pouco sobre a minha história e sobre como eu alcancei determinadas convicções sobre instituições públicas. Antes de eu me interessar por economia, eu estudava numa escola particular até o meu nono ano do ensino fundamental. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não apelar à emoção ou sentimentos, porque não é esse o intuito do canal. O intuito do canal é ser uma coisa mais lógica, mais direta. Então vamos nessa. Eu estudava nessa instituição particular, né, nessa escola particular, e aí eu cheguei no nono ano e eu não sabia para onde eu ia. E eu fazia reforço escolar desde o oitavo ano. Então eu tinha uma professora lá no reforço escolar, que ela era muito boa ensinando, e ela me apresentou a ideia de eu ir para uma instituição federal, um instituto federal para fazer meu ensino médio junto com um curso técnico. E algumas coisas que ela me disse que me fizeram querer ir foi você sai de lá empregado, ou você vai para essa instituição grande em que você vai ter muitas aulas práticas e que você vai aprender muitas coisas do mercado, coisas que você vai precisar para ser um bom profissional, e coisas do tipo: não, lá vai ser melhor, lá é grande, lá é espaçoso, a infraestrutura é boa, lá os professores são bons, lá é muito bom, lá é ótimo em todas essas coisas. E é o seguinte, eu tinha 13, 14 anos na época, eu acreditei, entendeu? Eu acreditei. Minha mãe acreditou também, e minha mãe também tinha uma visão parecida com isso, de instituições públicas em geral, principalmente federais. E aí eu fiquei estudando, né, por uns 6 meses ali para fazer a prova, para poder entrar, e eu consegui entrar. E aí eu entrei no curso de mecânica, em que eu fazia ensino médio e mecânica ao mesmo tempo. E era isso. O curso ia ser de 3 anos. Eu cheguei, teve um mês de aula de pandemia. Aí parou tudo. E eu perdi o primeiro ano porque eu só tive 2 meses de aula no final do ano e não serviu de nada. Então eu tive que fazer o primeiro ano de novo, como todo mundo que estava nessa instituição. Teve que repetir o ano. Então, no ano seguinte eu fiz num modelo semipresencial. E aí eu comecei a conhecer a estrutura e conhecer como é que funcionava. E eu vou dar um pouco da minha experiência numa instituição federal muito conceituada pelo senso comum e pelo geral e pelo MEC. Tá. Lá era sujo, era feio, era precário e nada acontecia na velocidade que era esperada de uma instituição competente. Então, todas as decisões eram tomadas com lentidão, e até mesmo quando você tinha um problema em um slideshow ou um problema em um quadro, demoravam meses às vezes para consertar, para resolver e coisas nesse sentido. Me disseram que ia ter muitas aulas práticas, não tive muitas aulas práticas, só fui ter aulas práticas mesmo no último ano do curso. Tive tipo umas 3, 4 matérias só de aulas práticas. Nessas aulas práticas era tudo muito sucateado, tinham máquinas ali que já deviam ter saído de linha há uns 20 anos, já estavam ali trabalhando há 30, 40, 50 anos. Os professores em geral eram horríveis, tinha alguns que eram bonzinhos, tinha um ou outro que era legal mesmo, que era um professor que parecia que vinha de uma instituição privada, parecia que tinha uma coisa assim de saber ensinar mesmo, de ter uma didática, mas a maioria dos professores, como eu disse no vídeo de funcionários públicos, só sabiam fazer prova. Eles eram bons em fazer prova, não eram bons em ser professores, não eram bons em ensinar, não eram bons, não tinha uma boa didática de ensino e não tinha uma organização. Era tudo muito desorganizado na instituição. Cada matéria era um mundo diferente, porque
não tinha datas padronizadas para provas, e muitas vezes os professores marcavam a prova uma semana antes, então você tinha que já estar estudando, porque se você deixasse para estudar em cima da hora, você poderia sofrer com isso. Tinham professores que tinham uma didática e uma forma de avaliação completamente diferentes, então tinha professores, vocês vão ter 40 questões de marcar, enquanto um professor vocês vão ter 2 questões e um trabalho, e o outro professor não, vocês vão ter só trabalhos e apresentações. A didática e a forma de avaliação era muito diferente de um professor para o outro. E eles tinham até regras diferentes. Tinha professor que deixava você ir sem a farda, tinha professor que exigia a farda, tinha professor que você não podia sair da sala, tinha professor que você tinha que chegar na sala até tal horário, senão ele não deixava você entrar. Então, assim, era tudo muito bagunçado, muito confuso. A infraestrutura era uma merda também, tudo era muito enferrujado, muito antigo. E sempre que dava problema alguma coisa, demorava muito para se resolver, demorava muito para se consertar. Então, minha experiência foi horrível, tá? E sobre questões de aprender muito, não aprendi muito a matéria técnica. Não porque não houve interesse da minha parte, porque até certo ponto teve, principalmente na matéria de computação gráfica, que foi a matéria que eu gostei, e um pouco de soldagem também, mas eu quase não tive aulas práticas, eu quase não tive matérias técnicas em si. E era tudo muito bagunçado. Um ano eu tinha 7 matérias, no outro eu tinha 17 matérias. Um ano eu tinha aula de manhã, outro ano eu tinha aula de tarde e de noite. Então, assim, era muito bagunçado, entendeu? Muito, muito bagunçado. Os professores eram ruins em sua maioria. E sobre questões de ser contratado logo após sair, isso não aconteceu. Você tinha que correr mesmo atrás, diferente do que as pessoas que me falaram para entrar lá me disseram. Então, era tudo muito diferente. Então, o que eu acho que acontece para que a expectativa seja tão diferente da realidade? Eu acredito que é por conta de pessoas mais antigas, não no sentido mental, mas no sentido físico mesmo. Pessoas mais velhas, com ali seus 40, 50, 60 anos, que viveram a vida inteira em instituições públicas decadentes e viram numa instituição federal, numa instituição maior, algum tipo de coisa, viram como se fosse algo bom. É a mesma coisa daquela ideia de não se sabe que está numa situação ruim até conhecer uma situação boa de verdade. Então, as pessoas começavam lá na sua escola de bairro, escola municipal, às vezes uma escola estadual, se tivesse um pouco mais de sorte. E aí, quando ia para uma instituição federal, ia para uma faculdade federal, universidade, ia para um instituto federal, a pessoa via, nossa, esse lugar é maior, esse lugar aqui vai me dar mais oportunidades, esse lugar aqui vai me dar uma formação diferente. E as pessoas viam isso como se fosse a melhor coisa do mundo, mas de verdade não é. Quando você vai para uma instituição privada, agora que eu estou numa faculdade privada, eu percebo a diferença. Você chega no primeiro dia de aula, você sabe exatamente todos os dias que vão ter provas em todas as matérias. Você sabe os assuntos que vão cair, você sabe os assuntos que vão ser abordados, você compreende a didática dos professores, tem uma padronização. Você também tem certo grau de infraestrutura que torna a faculdade muito mais harmônica. Tem muito ar-condicionado por aí, lá no IFMA não tinha. Tem muitas coisas nesse sentido, entendeu? Tem muita coisa diferente, os professores são bons, em maioria. Tem alguns que não são mesmo. Mas por que isso acontece? A expectativa é muito distante da realidade por conta dessas pessoas, eu acredito. E aí isso cria uma opinião pública de que, de alguma forma, essas instituições são melhores e que elas são incríveis e que elas são o ápice do que você pode alcançar. Inclusive, minha namorada, que entrou numa faculdade pública, ela queria muito entrar na faculdade pública, eu sempre falava para ela, garota, não entra lá, não é bom como as pessoas falam, é uma merda. Ela, não, mas a nota do MEC é no máximo, falando, garota, é o Estado dizendo se o Estado acha que a instituição do Estado é boa, é claro que ele vai dizer que é boa, e coisas assim, e aí ela acabou indo, e quando ela foi, ela se frustrou, como eu imaginei que aconteceria. E muitas pessoas têm essa visão, e agora a visão dela é completamente diferente, ela está mais entendendo que não é bem assim. Mas enfim, esse vídeo de hoje não foi tanto economia, né? Foi mais... acabou sendo, né? Porque
Eu só não expliquei muito economicamente porque se dá, mas eu vou explicar agora, para esse vídeo não ficar incompleto, né? Por que faculdades públicas, instituições públicas, institutos públicos são piores? Porque tudo que o Estado faz é naturalmente ineficiente, é a prioristicamente ineficiente, porque como ele não tem uma demanda e ele não tem uma concorrência direta, ele não precisa agradar os tais consumidores dele, porque ele pode simplesmente tributar os concorrentes ou tributar outros setores da economia para manter as instituições funcionando. Então ele não precisa ser bom, ele não precisa se aprimorar, ele não precisa ser cada dia melhor. Ele só precisa ser bom ao ponto de que as pessoas aceitem, e não ao ponto de ser bom de verdade, de as pessoas gostarem de estar lá. E ele precisa mais parecer bom do que ser bom. E no Brasil as instituições públicas parecem muito boas, elas são muito boas nisso, em parecer ser boas, mas quando você vai lá, você descobre que elas não são boas. Porque o Estado não consegue ser eficiente. Não consegue ser eficiente porque essa demanda não existe, então ele não tem que ser melhor do que os concorrentes dele, porque ele não tem concorrentes de verdade, ele pode só tributar outros entes produtivos, um ente produtivo ou outro, e a partir disso manter a instituição. Então ele não precisa necessariamente ser bom, ele só precisa parecer bom. E por só precisar parecer bom, ele não é bom, ele não precisa ser, então ele não é. Não há incentivo para que seja, então ele sempre vai ser ineficiente, porque ele vai produzir menos usando mais do que uma instituição privada. Então, a não ser que o investimento da instituição pública seja muito maior, ela não vai ser melhor do que uma instituição privada. Uma instituição privada e uma pública com o mesmo orçamento, a instituição privada vai ser muito melhor do que ela, porque ela tem que ser boa, ela tem que valer o dinheiro das pessoas que estão lá. Ela precisa disso, ela precisa entregar essa coisa, ela precisa entregar a experiência favorável, ela precisa ter um diferencial, ela precisa ser boa no que ela faz. Enquanto que a instituição pública só precisa parecer ser boa no que ela faz. E é por isso que as instituições... Eita, falei muito essa palavra hoje, né, nesse vídeo. As instituições privadas não são boas. Em geral, elas não são boas. Então, se você pode escolher, escolha uma instituição privada. Você vai se frustrar muito menos, vai ser mais organizado, vai ser mais limpo, vai ser... o conhecimento vai entrar melhor na sua cabeça, porque os professores vão ter uma didática melhor. Você vai ter uma carga horária mais favorável para que você consiga viver. Você também vai aprender mais sobre o que o mercado quer e não sobre o que o mercado queria 20 anos atrás, porque as instituições privadas, elas têm que formar bons profissionais, elas têm esse objetivo de formar bons profissionais, bons pensadores, e ela vai sempre se atualizando mais rápido do que as instituições públicas. Mesmo que haja o MEC impedindo a total liberdade das instituições, elas ainda são mais rápidas quando estão na iniciativa privada do que quando é uma instituição pública. Então é isso. Vá para instituições públicas, é o melhor que você pode fazer para a sua formação, para o seu futuro e para a sua mente e para a sua capacidade. Eu vou fazer depois um vídeo que vai ser uma parte 2 disso, que não vai ser exatamente sobre expectativa, vai ser realidade, vai ser sobre por que formações públicas são piores e por que você vai aprender menos na instituição pública. Você vai ter que fazer muito mais esforço para aprender o que você aprenderia muito mais fácil numa instituição privada. E é isso, acho que esse é o vídeo. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.